CBB Debate. Isso é uma resultante de um abandono mundial, que a tuberculose não era mais problema. Passou a não ser mais preocupação. Todo mundo se afastou. Então agora nós temos que, por meio desse fórum aqui ou de outros ambientes, e a gente reitera o que o Carlos Balazzi falou, eu agradeço à televisão, que nós temos que informar a população e também os políticos e os gestores na área da academia para mudança de currículos escolares, mudança de financiamentos, que tipo de pesquisa nós precisamos, porque na verdade as escolas médicas, a minha, por exemplo, e outras no país todo, nós temos um currículo muito voltado, hoje em dia, para os problemas de primeiro mundo. Nós temos que mudar os currículos voltados para a nossa necessidade. Qual é o problema do Brasil? Que nós temos problemas de país rico, doenças crônicas, diabetes, câncer, e também temos problemas de país pobre, doença infecciosa. Quer dizer, nós temos que, infelizmente, trocar o pneu com o carro andando. Mas essa é a nossa realidade. E se nós não tomarmos essa realidade para aproveitar que nós estamos num momento feliz de crescimento financeiro, econômico, utilizar isso de uma forma apropriada para responder nossas questões. Ok, obrigado. Carlos? Queria fazer um comentário em relação ao telespectador que ele usou a expressão negligência, né, do poder público. Da mesma forma como a tuberculose caiu no esquecimento da população, a população ainda acha que tuberculose é novela de época, ainda acham que é uma coisa que foi ultrapassada, que foi tempo dos avós, como você pergunta a maioria parte das pessoas. Hoje muda um pouco bastante. Hoje algumas pessoas já jovens, em período escolar, em universidade, você já tem narrativas de adoecimento, tratamento, mas do modo geral, o conhecimento da tuberculose ficou no passado, quer dizer, ficou no passado e com um monte de mitos, um monte de informações, de estigmas que provocam uma discriminação, um preconceito muito grande, né? Hoje ainda se imagina que uma pessoa que esteja com tuberculose, esse período, como a Frane e o Dr. Alexandre colocou, que é o período bacilífero, né, que ele joga o bacilo no ar quando fala, quando espirra, quando tosse, que ele tem que ser isolado da família, que ele tem que ser isolado do ambiente de trabalho, o que não é uma verdade, né? A medicina, o tratamento avançou de tal forma que entre 15 a 20 dias, com certeza de 1 a 2 meses, de tratamento, né, correto, intensivo, adequado, esse paciente, embora ele tenha que continuar o tratamento, que é de no mínimo 6 meses, mas ele não transmite mais. Ele tem a doença, mas está num período de tratamento que ele não é mais um risco, né, de transmissão. E a população como um todo não sabe disso, ainda passa a olhar, né, com um olhar extremamente estigmatizante para o paciente, que com medo muitas vezes de ser excluído, de ser isolado, né, esconde o que tem tuberculose, esconde, não quer que ninguém, a Rita pode falar melhor até do que eu em relação a isso, porque se tratou que vivencia isso diariamente na comunidade, esconde que está sob o tratamento, ou esconde a medicação, tudo isso, de alguma forma, né, são obstáculos, são empecilhos. Em relação à questão do poder público, a gente acha que ainda não caiu a ficha, né, para a sociedade como um todo, e principalmente o poder público, da magnitude do problema. Nós estamos falando de uma emergência global, nós estamos falando de uma emergência do Brasil. Em 2003, o Ministério da Saúde declarou como emergência nacional a tuberculose, mas a gente acompanhando esse processo, a gente percebe que não há investimento suficiente, investimento em termos de recursos financeiros, investimento em termos de políticas públicas. O serviço de saúde aguarda passivamente que o paciente, que o cidadão com suspeita de tuberculose o procure, não há uma busca ativa, o serviço não sai, né, e nós já temos naquela cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, nós sabemos onde está a tuberculose, nós sabemos os bairros, as áreas, as comunidades, os territórios, né, que tem a maior incidência da doença, mas o serviço ele não se move, ele fica ainda estático no modelo centralizado e vertical do passado, que o paciente é que tem que procurar a unidade de saúde. Óbvio, o paciente quando procura, e nós estamos aqui, nós estamos discutindo hoje o inverno, as doenças respiratórias, ele procura e pensa em tuberculose em última instância, acha que é a tal da virose. Hoje em dia, né, tudo ou é virose, ou é a pneumonia, ou é uma gripe mal curada, ou é o tabagismo que está associado, enfim, uma série de questões que vem à frente. Tuberculose é a última coisa a ser pensada, tanto por quem pode estar doente como pelo profissional de saúde. E mais sério, Alexandre, do que o paciente conseguir chegar na unidade de saúde, né, e o médico não pensar, é como já está acontecendo, onde as lideranças comunitárias que participam do movimento aqui de rede, que é o Fórum de Tuberculose do Rio de Janeiro, encaminham já com um sugestivo quadro de diagnóstico
E esses pacientes essas pessoas são rejeitados pela unidade de saúde, porque a emergência não trata, não diagnostica, porque os hospitais de grande porte têm dificuldade do acesso e superlotação, né? Porque o profissional não pensa, não está qualificado, não está capacitado. Quer dizer, então você tem aí uma complexidade muito grande, o que tem nos feito perder. Nós estamos perdendo, na verdade, a nossa percepção enquanto quem está na ponta, com quem está no movimento, quem está nas organizações da sociedade civil, é que apesar de alguns avanços na área tecnológica, alguns avanços em pesquisas, que isso ainda vai levar um tempo, né, para chegar ao Brasil e para entrar no sistema de saúde, que nós estamos perdendo a luta contra a tuberculose. A cada ano, aqui só no nosso estado do Rio de Janeiro, 900 pessoas perdem a vida de uma morte que poderia ser evitável. Carlos, a gente vai ter que continuar esse assunto no próximo bloco, porque a gente já está praticamente com o tempo estourado, mas antes a Luciana Cabisieri vai ler uma pergunta de um telespectador que a gente vai responder no próximo bloco, não é isso, Luciana? De uma telespectadora, Francis, é a Simone Cristina, e ela pergunta se existe um hospital de referência para o tratamento da tuberculose no estado e quanto tempo dura esse tratamento. Obrigado, Luciana. Como eu falei, a gente vai responder essa pergunta, né, no próximo bloco, e a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Rio TV Debate. Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate ao vivo, falando hoje sobre a tuberculose e a incidência nesse período de inverno. E no bloco anterior a gente recebeu uma pergunta de uma telespectadora que a Luciana Cabisieri vai ler novamente aqui pra gente. Luciana, por favor. A telespectadora é a Simone Cristina, moradora de Bangu, e ela pergunta se existe um hospital de referência para o tratamento da tuberculose no estado e quanto tempo dura esse tratamento, Francis. Doutor Alexandre? O Rio de Janeiro ele tem 3 hospitais especializados em tuberculose, originalmente, e que se mantém assim. O hospital onde eu coordeno o programa de controle da tuberculose, que é o Hospital de Curicica, né, o Rafael de Paula Souza, lá em Jacarepaguá. O Hospital Santa Maria, que é um hospital estadual, também em Jacarepaguá, na Taquara, e um hospital no Barreto, em Niterói, que é o Instituto de Doenças do Tórax Ari Parreiras. Historicamente, esses 3 hospitais, eles traduzem, assim, a existência deles traduz a fase quimioterápica do tratamento, ou seja, até a década de 50 não tinha tratamento para tuberculose. Então as pessoas iam para as serras, porque nas serras tinha menos oxigênio, e o bacilo gosta de oxigênio. Então, como você não tinha o que fazer, botava os pacientes nas serras, e funcionava? Mas sem remédio. Funcionava do ponto de vista de alguns pontos de vista. Primeiro, você mantinha pessoas com uma doença grave, mas você os mantinha juntos. Coisas que a gente, por exemplo, hoje não vê. A gente, quando vê hoje um paciente multiresistente, ele é isolado da sociedade. Ali você agregava, as pessoas às vezes namoravam, casavam. Campos de Jordão, por exemplo, não existia. Campos de Jordão foi criado para abrigar sanatórios, né? A gente tem um histórico em Correias também, em Petrópolis. Então você não tinha o que fazer, bota nas serras. O que aconteceu? Você, com o surgimento das medicações, não precisava mais você contar com a escassez de oxigênio da serra. Você podia trazer para o nível do mar. Só que ainda havia a ideia de que era uma doença incurável, os primeiros tratamentos iam ser feitos, então tinham que isolar. Então a região de Jacarepaguá era uma região ainda inóspita. Ela hoje está se desenvolvendo mais aceleradamente, mas naquela época, tudo aquilo que a sociedade tinha medo, você botava em Jacarepaguá. Então foi o caso da hanseníase, com o Curupaiti, as doenças ligadas à saúde mental, que é a colônia Juliano Moreira, e o Curicica, né? E o Santa Maria. Com o desenvolvimento das tecnologias e dos aportes de novas estruturas para a gente ter hospitais modernos, infelizmente, esses hospitais, do mesmo jeito que o professor Afrânio estava se referindo, a você não ter que investir na tuberculose, porque a tuberculose estava resolvido o problema, você também não tinha que investir nesses hospitais. Então, são hospitais que, apesar de serem especializados em tuberculose, você ter técnicos que lidam com amor com a tuberculose, tem muito conhecimento sobre tuberculose,
todos os 3 hospitais são hospitais com graves deficiências do ponto de vista da modernidade. Um exemplo simples, nenhum dos 3 hospitais tem uma unidade de terapia intensiva. Como se o doente de TB não tivesse o direito, ou de TB com HIV, que parte dos leitos também são ocupados pela co-infecção, como se eles não tivessem direito a um atendimento de primeira linha. Porque uma das coisas que acontece quando você tem uma unidade de terapia intensiva numa instituição é que todos os técnicos são bem adestrados em terapia intensiva.